E a Tiara tem um projeto lindíssimo chamado Aprender a Voar. Mas não é voar em avião, não. Somos nós mesmas a crescer, a deixar os medos bem longe, tomar a coragem, pegar impulso e voar rumo aos nossos sonhos. Volto, vou para a sala, aprender a voar e já volto. Até já. Olha, fica de ouvido, porque a conversa que eu vou ter agora é super bacana. Vamos aprender a voar com a Tiara. Tão bom te ter aqui. Obrigada. Gente, essa menina, que é uma menina, é uma simpatia. Ela já chegou com uma prenda linda pra mim, que ela disse que fez ontem. Olha só que coisa linda. Aí eu tava falando pra ela, eu vou levar pra minha casa em França. Depois eu pensei, peraí, mas se eu levar lá pra casa, eu deixo no meu escritório, é claro que vai me fazer muito bem ver todos os dias esse mimo e vai me trazer muita energia. Mas depois pensar, não, vou deixar aqui para todo mundo ver todos os dias e trazer energia para todos nós, né? Obrigada, Tiara, por esse mimo tão lindo. Olha, gostei muito. Aprenda a voar. A Tiara é psicoterapeuta e tem esse projeto chamado Aprenda a Voar. E é tão bom, né? Liberdade. Sim. Voar é liberdade. Isso. É você ir sem medo. Sem medo de quebrar a cara, na verdade. É verdade. Como é que surgiu esse projeto? Então, eu sou formada em psicologia, em coaching, só que surgiu de inesperado. Eu fiz uma brincadeira no Instagram, criei um Instagram, e lá eu fiz uma live e convidei o pessoal para um bazar, como eu vinha embora para Portugal. E o pessoal lá que foram, as mulheres que foram, eu fiz uma roda de conversa. Dessa roda de conversa surgiu esse projeto, que as meninas abraçaram, as mulheres, que eu chamo meninas, abraçaram, e acabou que ficou acontecendo mensalmente. Mas foi tão bom que acabou passando para semanalmente. E os bacana. E os frutos, como você falou do medo, né? Você, quando tem liberdade, você deixa o medo de lado. Porque todos nós sentimos medo, mas a diferença é como a gente lida com ele. E é isso que eu tento passar com esse projeto. Ensinar as pessoas a se libertar dos medos, de tudo aquilo que impede do voo, realmente, né? Dessa liberdade de viver a sua própria vida, a sua própria história. Pois é, mas, Tiara, eu tenho uma dúvida em relação... Eu te vi no teu Instagram e é incrível, você tem umas mensagens lindíssimas, mexeram bastante comigo, por isso veio o convite. Mas eu tenho uma dúvida. Com o passar do tempo, né, com a idade... Sejam homens quanto mulheres, nós vamos vou ser simpática até, vamos colecionando marcas, né, na nossa história. E surgem os medos ou os receios. Como você pega uma pessoa com marcas e a ensina a voar? Então, a gente vai fazer um trabalho de ressignificar essa história. Fazê-la perceber que daquela história ruim, daqueles pontos negativos, daquelas marcas, ela pode tirar lições e a partir daquela lição, ela aprender a ter um olhar novo para o futuro. Eu gosto até de uma história rapidinho, assim, falando do elefante, que o elefante, quando ele é pequenininho, ele fica numa corrente e ele tenta se safar e não consegue. Por causa do tamanho dele, ele é pequeno e a corrente é muito grande para ele. Quando ele cresce, ele tentou mais algumas vezes e não teve sucesso. Mas quando ele já cresce, ele já tem tamanho suficiente para quebrar aquela corrente, só que ele continua com aquela ideia errada de que já tentou algumas vezes e não conseguiu. Então, ele pensa, já tentei, não consegui, então não vou tentar de novo. Então, bem assim a gente faz muitas vezes na nossa vida. A gente tentou 1, 2, 3 vezes, errou, fracassou. E aí, o que a gente pensa? Fica com aquele trauma. Eu não consigo mais, então não vou tentar. E desiste de viver. E essa crença, eu acredito que está na nossa mente. Então, eu penso, quando eu falo aprender a voar, é principalmente na nossa mente. Quando a gente tem essa liberdade... Nasce aqui. Isso. As asas nascem aqui. O primeiro local que nasce é na cabeça, na mente da gente. Então, quando a gente consegue fazer com que essas borboletas surjam na nossa cabeça, essas asas, a gente consegue dar o primeiro passo. Não vou dizer que é fácil, não é? Vai ter dores, toda mudança causa desconforto.
Mas pior é estar no mesmo local, né? Sabendo. É porque dar o primeiro passo, quando a gente não deu nenhum passo, não é tão difícil. Mas dar um primeiro passo depois de uma certa idade e depois dessas marcas, Isso. pode ser mais complicado, não é? É verdade. E aí entra até a vulnerabilidade. Ontem eu falei até sobre isso numa live. Que a vulnerabilidade, a gente pensa que é fraqueza, ser vulnerável é ser fraco. Mas não, vulnerabilidade é aquela pessoa que é inteira, que é verdadeira. Porque, querendo ou não, todos nós estamos vulneráveis a emoções, a fracassos, a acertos, a tudo. Mas como a gente lida com a vulnerabilidade, com as nossas emoções, é que faz a diferença. Então, pegar aquilo que a gente já viveu, que está vivenciando, e transformar em algo novo, em ter um olhar novo. Eu trabalho isso justamente com as mulheres, que eu trabalho com mulheres. Então, eu passo essa ideia da vulnerabilidade, não é ser fraco, pelo contrário, é ser ousado, é você arriscar. Porque, observe, Paula, quando a gente fala da gente, de vulnerabilidade, a gente fala, não quero ser vulnerável não quero ser fraca, eu não. Mas quando você vê uma pessoa sendo vulnerável, sendo forte, corajosa, você fala, nossa, olha pra ali, que pessoa corajosa. Entendeu? Então, quando é na gente, a gente acha que é fraqueza, mas no outro a gente elogia, encoraja, fica feliz pela pessoa. Então, é esse olhar que faz toda a diferença. Por que você escolheu a borboleta? É porque tem uma história aqui. Isso. Por causa da história da borboleta em si mesmo, da metamorfose, que ela passa por fases. E as fases da borboleta, porque a gente às vezes fala, vou fazer uma mudança na minha vida, então vai ser fácil, como eu acabei de falar. Mas não, temos fases. A fase da lagarta, a fase do casulo, a fase do voo. E a gente tem que entender isso durante a nossa vida. Que temos momentos que vamos ter que parar, sentar, descansar, que a gente vai se cansar também. Sim. Tem momentos que é da ação. São ciclos, né, Tiara? E isso é a mesma coisa. Então tem um momento da ação também, porque se eu ficar só parando, procrastinando, não vai acontecer as coisas. Então eu acredito muito eu coloco nesse exemplo da borboleta para a gente se inspirar nela, a viver cada fase da borboleta e apreciar o processo. Não ficar só esperando o resultado, porque a vida está no hoje. Se eu espero amanhã, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Não, tem que ser feliz hoje. Exatamente. No processo, na caminhada. Como é que você faz isso, Tiara? Como é que a gente bloqueia esse medo, manda esse medo embora para viver o presente? Então, ou essa ansiedade, talvez, né? Não sei. Então, o medo não tem como, né? A gente tem o medo ali, todos nós sentimos. A diferença das pessoas destemidas é como ela lida. Como eu sempre falo, é aprender a lidar com ela. Então, quando, por exemplo, eu vim aqui hoje, eu poderia sentir medo, algo novo. E o que é que eu fiz? Eu não estou com medo de vir no programa da Paula, eu estou empolgada. Eu estou empolgada, entusiasmada. É uma oportunidade de eu falar de um projeto que eu amo tanto. Então já tem um olhar diferente. E a nossa mente é dessa maneira. Quando eu penso que eu estou com medo, as reações no corpo são as mesmas. Porém, minha mente vai vagar por coisas negativas. Não vai dar certo, eu vou falar tudo errado, eu vou esquecer. Entende? Mas quando eu penso em algo positivo, estou entusiasmada, empolgada, eu penso só no positivo. Olha que legal, vou estar lá, é uma oportunidade de falar do meu trabalho, de conhecer a Paula. Entende? Então, ai, que linda! Então, pequenas coisas que a gente pensa que não fazem diferença, mas fazem total diferença. Então, é dessa forma, com coisas simples, que eu vou, claro que são muitas outras, né? Não dá para falar tudo aqui, que eu vou levando as minhas mulheres, que eu falo, a voar. Elas se intitulam de borboletas. Que bonito. Uma dica para quem está nos assistindo e pensa, eu queria tanto começar um projeto, mas tenho tanto medo de falhar. Queria tanto lançar esse voo, sabe? Mas e se eu falhar? E se é melhor ficar sentada, sabe? Tá naquela indecisão. Que é o medo, na verdade. Qual seria a tua dica? Minha dica é comece, não espere estar pronta, não espere ter todas as condições perfeitas, porque elas nunca vão existir. E tem aquela frase que eu gosto muito, que é o feito é melhor que o perfeito. Então a gente se prepara no processo, que bonito. no feito caminho. É melhor do que o perfeito. Não é? A partir do momento que eu começo a fazer algo, eu melhoro. Quando eu faço a primeira vez, eu fico nervosa, eu fico insegura. Na segunda, já vejo os pontos que eu fracassei, que eu errei, e aí vou melhorando. E à medida que o tempo passa, eu vou chegando lá, só não posso desistir. Não é? Porque se eu desistir, eu nunca vou melhorar. Então eu vou ficar com aquela ideia, realmente não deu certo. Mas não, você que desistiu. Que você bacana. tem que continuar. E para quem já voou, talvez não deu certo, aconteceu alguma coisa
e hoje está com as asas fracas, mas no fundo lá, ela quer voltar a voar. O que eu digo para você é confie, volte à ação, porque o voo, a gente não tem certeza do voo. Quando a gente está, uma ave quando está voando, o que a gente olha lá para baixo? Não tem nada. Então o voo é o vazio. A gente não tem nada para contar, a gente só tem que se jogar. Entendeu? Claro que a gente pode fazer um planejamento, né, de acordo com a situação, mas o voo é isso, se lançar no vazio, sem garantia. E isso é viver. A vida não tem garantia de nada, mas a gente tem que viver, tem que voar. Como o amor. Isso. A gente tem que plantar, não é todos os dias, mas de forma contínua. Isso. Não é? Um pouquinho, regar, na verdade, né? A semente já está lá, mas regar de forma contínua para estar crescendo de forma saudável a relação. É verdade. E foi bom você ter falado sobre o amor, né? Que é a semana do Dia dos Namorados. Sim. Porque uma das maiores vulnerabilidades nossas é o amor. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não tem garantia de que ela vai ser fiel, de que ela vai ficar com a gente para sempre. Então, a gente tem que amar. Porque se a gente também se ficar recuando, não vou amar, não, para mim não sofrer, tá sofrendo. A vida já passou. E tá sofrendo do mesmo jeito, porque você tá deixando de viver. É verdade. E viver é isso, né? Então... Minha querida, onde é que a gente te encontra nas redes sociais para seguir o teu trabalho, as tuas mensagens? No site tiaranascimento.com e o Instagram é Aprenda a Voar. Muito obrigada. Olha, amei conversar com você. A tua mensagem é deliciosa e super inspiradora e encorajadora. Obrigada. Esse sofá é todo teu, volta mais vezes. Obrigada. Obrigada.